Mesmo que a língua seja presa, a boca é livre. Que a consciência esteja obesa, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Mesmo no cárcere privado, a boca é livre. Que o pensamento esteja errado, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Olá, estamos começando mais um programa Boca Livre, gravando aqui no saguão do nosso Cineclube Cauim. Hoje nós vamos falar um programa especial, porque nós vamos falar de psicologia, de um punhado de coisa. Com a Fernanda! Tudo bem, Fê? Eu tô. Fernanda, ele é xará. Se vocês não sabem, eu chamo Fernando Cachaça. Tudo bem? Tô ótimo, e você? Você tá bom? Bom, vamos fazer um brinde aqui. Você falou que a gente ia fazer o tintim. Claro! Ai, delícia. Fê, Fala. faz tempo que você não vem no Boca Livre. A última vez que você veio era o Odônio. Era. O programa era mais sério. Era mais sério? É lógico. Lampião, cara. Sério. Que bom. Mas aí você veio falar do Bossa. Do Bossa Nossa. Você veio falar outra vez. Da outra vez. Hoje não, hoje eu vou falar do negócio aqui. Ó, tem até, Da outra faceta. tem até uma né? cola. Não, Fê, é o seguinte, eu te conheço faz um punhado de tempo, não vou nem falar, porque faz muito tempo mesmo. X anos. Aí, a tua formação aqui, psicóloga. Eu sou psicóloga pela USP. Eu fiz depois especialização na área corporal, de psicoterapia corporal, que trabalha com Reich. Depois eu estou terminando a minha outra especialização, que trabalha com grupo análise. O que é grupo análise? É psicanálise em grupo. E estou aí com projetos, né? Além de ter a minha fachada artística, mas... Nossa, não, mas então, mas além dessa faceta artística, porque assim, eu lembro também de você dando aula de dança, mas já era nesse projeto? Não. Não, era aula de canto. De canto. Isso. Não, mas no Ribeirão e Sena e na Palma. Não, eu me envolvi no Dança Vida, eu fui trabalhar com voz, com os meninos, com os bailarinos. Mas no Cordério Pessoal Corporal? Não, eu trabalhava com voz. E aí eu quis dançar no espetáculo, que é um sonho meu não realizado, que vai ficar para a próxima encadernação, que é ser bailarina. Aí eu dancei o espetáculo. Eu não só preparei vocalmente os alunos, como também dancei eu lembro e realizei esse sonho. Cantou esses dias no Pedro II? Eu? Não. Não, cantou esses dias. Nós estamos fazendo esses Adriana dias, Silva ainda está não fazendo um filme falando da história do Pedro II. E tem a Associação dos Artistas e Amigos da Arte. E eu fui lá fazer um depoimento. Depois você fez um depoimento. Eu fiquei sabendo que você cantou. Cantei Tá ópera! Ó, vem esse filme aí, um livro, filme. Marca Adriana Silva é coisa boa. Nós estamos lá. Foi, porque eu já estou assim, com uma certa bagagem assim, cronológica, eu já estou virando patrimônio da cidade. Aí me chamaram para dar depoimentos sobre coisas históricas. Eu falei, puxa vida, Pois é, mas... tem só vontade de completar 50 anos, né? Não? Eu já completei faz tempo, né? Eu completei ontem. Ontem? Você me falou, a gente ia fazer uma falando festa. agora. Então vamos fazer um outro brinde. Outro brinde. Então, 50... Esses dias eu mandei o Odônio fez 50 anos no final de dia 27 de dezembro, né? Do ano passado, 2013. E aí foi a festa, eu não pude ir. Lá na outra, você foi, eu vi suas fotos lá, mas eu não pude, porque assim, é aquele negócio de quem vai tomar conta da lojinha. Foi todo mundo, quem vai ficar no Cauim? Não, era muito simples. Quem vai tomar conta da lojinha? E ele foi. Aí a Bia falou assim, cara, você tem que ir, pô, você é nossa família, o amigo. Eu falei assim, tá, Bia, e o Cauim fecha. Aí fiquei, mas no dia eu liguei pra ele e falei assim, Lampa, 50 anos não faz mal, não dói. Não dói. Parece que dói, mas não dói. É só maturidade. Eu já fiz, faz 4 anos que eu fiz. Parece um pouco mais. Mas vem cá, eu fiz uma colinha. Para quem conhece o programa, pouquíssimas pessoas que viram o programa sabem, são poucas, mas sabem que eu não tenho pauta, não sei essas coisas. Mas eu achei bonito esse negócio. Núcleo Távola. Vamos falar do Núcleo Távola. Vamos falar do Núcleo Távola. Bom, o Núcleo Távola é um instituto que foi criado pelo Luiz Henrique Milano Novaes. Ele já tem... foi criado em 2000, portanto, né? Já estamos aí com Adeus, então, vou mandar um abraço para o Ziquinho, eu chamei de Ziquinho, porque é o seguinte, o Luiz Henrique, ele é sobrinho de um grande parceiro, uma pessoa que
infelizmente faleceu ano passado, Paulão Novaes, para quem conheceu o Cauim, sabe quem foi o Paulão. Foi um grande fotógrafo, um homem que trabalhou no cinema e trabalhou no Cauim por mais de 20 anos. E ele que me apresentou o sobrinho dele, filho do José Henrique. Certo. Prazer muito. Então, e este homem, que é uma enciclopédia ambulante, ele criou o Núcleo Távola, que se propõe a ser um instituto de formação em psicanálise, de congregar saberes de psicologia e humanidades. Então, dentro do Instituto Távola, tem uma série de departamentos. Ele me convidou para montar um departamento. Ele falou para mim, monta o departamento que você quiser. Aí eu estava fazendo a minha formação em grupo análise, eu montei o departamento, convidei colegas, e montei o departamento de psicoterapias e fenômenos grupais. Então, psicoterapias que trabalham com as psicoterapias grupais e fenômenos grupais. O que é fenômenos grupais? Sei. A torcida do Corinthians é um fenômeno grupal. Nós somos o fenômeno grupal, Tupi, torcida do Corinthians. Nada a favor nem contra o Corinthians da minha parte, mas eu estou usando porque é a torcida. Eu e o Tupi somos da torcida do Corinthians. Isso, então. Ainda bem que eu usei para ilustrar. Não foi combinado. E minha mãe que é a maior. Não foi combinado. Minha mãe, se eu soubesse até colocar uma foto do Sócrates aqui. Minha mãe que começou com esse negócio de torcida corintiana dentro do Cauim, doente. E aí, outro exemplo de fenômeno grupal, o movimento que teve das passeatas de junho de 2013. Então, Maravilha. o que é um grupo? O grupo, quando se junta, a massa principalmente, ele se transforma numa entidade. Então, eu, Fernanda, dentro daquela massa, eu não sou mais Fernanda. Eu perco a minha individualidade e eu me transformo numa entidade que é o grupo. E o grupo é de um poder. Então, mas o teu trabalho é estudar esses grupos, é isso? É estudar, é levar conhecimento, é pesquisar, é fazer palestras, fazer projetos. Nós tivemos aqui o filme Junho. Você veio no dia. E foi até o diretor, o neto do... Meu Deus do céu, do Samuel Weiner. E nós ficamos de fazer um outro filme dele. E eu tive com a Tilde, nossa querida Tilde, que faz aniversário. Que foi minha professora de psicologia. Tilde? Faz aniversário dia 29 agora. Isso. Eu falei para ela hoje. A Tilde ficou de... eu pedi uma programação para isso, para o final desse ano e para o ano que vem, e ela falou de você. E uma das ideias dela é falar sobre isso. Que bacana. Por exemplo, o rolezinho. Então, é um outro fenômeno grupal. Entendeu? É a classe não abastada se apropriando de símbolos do capitalismo. E como é que você faz essa pesquisa? Você vai... como é que é? Eu não entendo. Como é que é feita a pesquisa? Eu sou apaixonada. Há muito tempo eu sou apaixonada por esses fenômenos, principalmente os de massa. Quando eu fui fazer minha formação, eu comecei a entender, porque isso me intrigava muito. Por que os Black Blocs é outro fenômeno? Por que eles estando dentro de um grupo, eles ficam tão poderosos? O que é sozinho, você pega aquele cara lá que quebrou um punhado de coisa, sozinho ele é mansinho, amor. É o cara que fazia arquitetura, o cara quebrando a prefeitura e o cara estudando de arquitetura. Sozinho ele é um amor. Aí você coloca ele... Agora, na hora que ele está inserido dentro do grupo, o grupo tem uma força. E tem um sujeito aí que eu acho que é o Caes, que diz que o grupo é regido pelo inconsciente. Mas esse é outro papo. Outro dia a gente faz um programa. Eu quero saber como é que você faz, como é que é o seu trabalho, como é que você faz? Eu sou pesquisadora, eu adoro sentar na frente do computador e ler, e escrever. Eu gosto de entender os fenômenos. Eu sou uma pensadora, eu sou... E aí, então lá no núcleo, tá? Vou pegar para ler. Esse aqui, chegamos aqui, são os projetos. Né, isso, então, dentro do Núcleo Távola, o meu departamento desenvolve vários projetos e um deles posso te mostrar? Desculpa, eu dei uma olhada ali, precisa de um barulho, a rua que eu estou gravando na rua. Isso. Pode me mostrar. Esse é um dos projetos que ele se propõe, ele é recente, já aconteceram 2, tá? Esse aqui foi o último.
Peraí, esse aqui é que acontece no Templo da Cidadania. No Templo da Cidadania, né? Vamos chamar assim, numa parceria do Cauim. Então, me fala uma coisa, esse projeto, o último foi o meu parceirão, Gilberto Abreu, porque como caiu na quinta-feira, caiu no dia 11 de setembro, Torre qual Gêmeas. foi o tema? Bom, vamos falar sobre as Torres Gêmeas. Então, o Giba, né? ele falou... eu não pude ir, porque eu estava em São Paulo, mas o Giba... Aliás, você não compareceu em nenhum, mas eu vou... né? Não, mas o Bossa cantou nos dois ou só não? Nos dois. Então, assim, o Bossa abre o evento com 3, 4 músicas, a capela. Depois vem o cara falar, sempre eu quero colocar sempre assuntos assim muito polêmicos que estão circulando na mídia. O cara Próximo, já sabe o assunto ou não? Não, eu estou atrás. Era o professor Cassone, mas por motivos Grande pessoais ele não vai poder. Então eu tô, se você puder me ajudar, Cassone do céu. Não, tem sim, vamos pensar. Ó, e Gilberto Abreu falou sobre a era do terror. O primeiro psicólogo foi o Luiz Henrique, que falou Genial. O sofrimento humano na contemporaneidade. Ele falou da a moral do consumo, também um assunto, né, totalmente atual. E aí, depois que o sujeito coloca suas ideias, um chopinho na mesa, aí a gente abre para a plateia, aí fica um bate-papo o próximo deveria convocar para falar, deveria falar sobre chopp, deveria chamar o Marcelo. Marcelo Carneiro da Rosa, sim, garotinho, Marcelo, tá na Colorado, França agora. da Colorado. E teve um cara que foi editor por vários anos, hoje produz o melhor chopp do mundo, e ele foi editor, ele pode falar muita coisa. Hoje ele está na França, chega dia 30. Então, aí eu fiquei assim, essa revista... A revista é um luxo. É um luxo mesmo, ó. Eu vou pegar aqui, principalmente porque ela é de papel. Eu adoro papel. A gente pega papel. Eu não gosto de coisa virtual, eu gosto de papel. Não, o cheiro do papel. Esses dias eu estava num debate lá em Guaíra, cidade de Guaíra. Sim. E estava lá, eu ia fazer com o Mamberti, grande Mamberti. E a palestra anterior foi do Garena Morim. Aí o Garena começou a falar, ele falou assim, eu queria lembrar que está aqui na plateia, que vai fazer a palestra da tarde, o Cachaça é doente por livro. Ele frequenta sebo, desde quando eu conheço, ele cheira papel. O cara olhou para você, cheira papel. Eu falei, pô, tem gente que cheira tanta coisa, eu não posso cheirar livro. Eu cheiro papel. Eu cheiro livro. Ele cheira livro, ele é apaixonado de cheirar livro. Eu falei, que é isso? Aí o cara do meu lado falou, que coisa, você cheira livro? Tem gente cheirando, tem cara aí, tem cara que cheirando tanta coisa. Cheiro aí, de livro é maravilhoso, né? Cheiro de livro novo também. Então vamos lá, aí vem. Então, aí a revista ela surgiu para... Ela é uma maravilha, ela é um luxo. Essa revista aqui, ela é a primeira. Ela pretende ser trimestral, mas parece que agora ainda vai ser semestral. Mas nós vamos conseguir. Essa primeira tiragem, ela está sendo distribuída gratuitamente. Ela é muito bonita. Aí você tem um artigo nessa primeira. Desnudando. Tem um artigo. O travestismo. O que é desnudando o travestismo? O que é isso? Bom, eu sou uma pessoa apaixonada por sexualidade. Eu estudo há muito tempo. E eu me juntei, um belo dia eu estava lendo a Folha de São Paulo, aí tinha uma tirinha, que é essa que está aqui, do Laerte Coutinho. Gênio. Eu catei essa tirinha e levei, na época ainda era vivo o doutor Davi Azubel Neto, grande psicanalista e meu grande amigo. Parceiro. Eu levei para ele e falei, olha isso aqui que interessante. Ele ele falou assim, isso aqui tá me dando vontade de escrever um artigo. Vamos escrever? Eu falei, vamos. E o doutor Davi já estava assim, numa fase bem debilitado. Então, a gente levou mais de um ano para escrever. Mas isso é que é legal. Eu não gosto de coisa. Nada tem que ser corrido, né? Não precisa ser. Ela escrever um artigo para amanhã, essa coisa no jornal, no dia a dia. Não, assim, eu sentava na frente dele, a gente tomava cafezinho, a gente fazia supervisão e depois a gente ia. O Laerte já recebeu? Então, eu tentei contactar o Laerte, eu mandei para o Facebook, eu não consegui. O Laerte é uma coisa impressionante. O Laerte, eu conheci o Laerte muitos anos atrás. O Laerte? Muito bem. Não, eu conheci o Laerte muito antes de eu conhecer, assim. Antes dessa empreitada. Não. Eu conheci o Laerte antes do Glauco ir para São Paulo. Certo. O Glauco morava em Ribeirão,
Pelicano, meus grandes amigos. E eu conheci o Laerte, porque logo que eu fundei o Cauim, eu fui para São Paulo com o meu nosso amigo finado, grande corintiano, Manezinho Manuel Gonçalves, já morreu faz tempo. E ele me levou para conhecer o Laerte, porque eu estava organizando a editora do Cauim, logo no comecinho do Cauim, há mais de 30 anos. E o Laerte tinha a Oboé. Oboé Oboé ou Boré, que era um jornal que ele criou com alguns amigos para fazer jornais de sindicato. Sei. Então eles faziam todos os jornais de sindicato da ABC. Mas ele não estava ligado à Folha ainda. Não, ele já era o mais famoso, ele já trabalhava na Folha. Mas ainda não tinha fama, o Angelino não era famoso, já era. E ele tinha esse projeto social, era a coisa mais linda do mundo. Você chegava lá, o cara fazia, sindicato top, preciso fazer um jornal. E ele me ensinou muita coisa gráfica. Depois, quando eu fui montar o Eletro, o Cineclube, eu convidei o Laerte para ajudar a fazer o visual do Eletro lá em São Paulo. Sim. Mas graças ao Mané. Isso faz. Depois, o querido Glauco foi para lá e ficaram irmãos, fizeram os 3 irmãos. Isso, e aí eu vou dar um jeito de entregar para ele. Então. Faz muitos anos que eu não vejo. Minha querida, ele está falando lá, queria tchau. Tchau significa que o nosso tempo acabou. Não, mas não é possível, eu nem falei do artigo ainda. Acho que vai ter que falar no outro programa. Cachaça, você falou que a gente não tinha tempo. Então, mas você fala com o diretor. Então eu vou falar do artigo. Diretor, deixa eu só explicar. Eu vou falar, ele pediu um intervalo. Vou fazer um intervalo. Então vamos fazer um intervalo. Voltamos no outro bloco falando do artigo. A boca livre não livra ninguém. Conheça o mundo São Francisco. Um lugar repleto de saúde, onde todos podem viver com a maior proteção. Onde todos sabem que sempre vão estar rodeados por muito cuidado e carinho. Afinal, a São Francisco oferece uma estrutura completa para atender a sua família. Venha também fazer parte desse mundo repleto de saúde e proteção. Planos de assistência médica e odontológica. Ligue e faça o seu plano. 0800 777 9070. Porque o Banco do Brasil tem as melhores linhas de crédito para micro e pequena empresa, o Fábio tem capital de giro para contratar mais funcionários para sua confecção. Sabe por que o Banco do Brasil criou o melhor gerenciador financeiro empresarial da internet? Para o AVE ter crédito do melhor jeito, pelo celular, sem sair da sua pousada. Porque é para transformar a vida das pessoas que esse banco existe. Banco do Brasil, o banco da micro e pequena empresa. O Brasil é meu lar, terra boa que eu nasci, foi aonde eu aprendi a ler, escrever e cantar. Eu me criei na cultura e na cultura eu tô vivendo, eu tô escrevendo e lendo a lição do Beabá. Cultura tem que ser livre nessa terra tão querida, pra nós andar na medida e cantar em qualquer lugar. Resolvo qualquer problema que eu nasci na terra dura e sabe que a cultura ela tem que circular. Mas a cultura tá pra frente e a Petrobras tá presente e ela é muito contente, tem prazer em ajudar. Brasil é meu lar. Ligou, chegou. Disque Chopp Colorado 3941-4949. A boca livre não livra ninguém. Voltamos com Boca Livre. Agora nós vamos continuar falando do artigo da Fernanda, porque eu cortei quando eu comecei a falar do Laerte Coutinho aqui. Isso, então o Laerte Coutinho foi o disparador desse artigo. Eu adoro jornal, adoro papel. Recortei a tirinha do Laerte Coutinho, onde tem o personagem dele, o Hugo, que o Hugo vai lá, raspa a perna, passa batom, põe peruca e se veste de mulher. Só um pouquinho. Nós estamos falando do Laerte Coutinho aqui, mas às vezes assim, nós estamos falando como nós dois conhecemos. Laerte Coutinho, para quem não sabe, ainda não percebeu, é o Laerte cartunista. Cartunista da Folha de São Paulo. Que agora está todo mundo vendo que o Laerte virou uma mulher. Então, aí é que nós vamos discutir. Tá? Bom, aí o artigo e eu levei para o doutor Davi Zubel, meu queridíssimo, saudosíssimo, e ele falou, isso está me inspirando a escrever um artigo. Vamos escrever um artigo. Bom, o que o artigo trata? O que o Laerte Coutinho está pregando, está mostrando com essa transformação em mulher? Ele deu uma entrevista e ele disse o seguinte: eu só estou usando o repertório, quando eu me visto de mulher, ele disse, eu só estou usando o repertório consagrado às mulheres. Eu estou explorando a minha feminilidade, eu não estou querendo que me vejam como mulher.
Então ele começa a questionar uma coisa que está muito em voga. O que é? É essa condição cultural binária de gêneros. Ou é homem ou é mulher. E a gente está vendo, principalmente nos tempos atuais, que não tem só homem ou mulher. Nós temos outros. Nunca teve. Chegou aos usuários, estão vendo que nunca Mas teve. agora está demais. É mais claro. Mas assim, Tá mais claro. Mas na humanidade nunca foi. Algumas sociedades, por exemplo, na Índia, na Polinésia, eles reconhecem como 3 gêneros existentes. Tem o homem, a mulher e tem o terceiro sexo, o terceiro gênero, que eles chamam, acho que, de Hatha. Né? Eles são, se a gente olhar, parece um travesti, eles se vestem de mulher e eles são muitas vezes considerados sagrados, as pessoas têm que tocar eles. Aqui tá? quando toca é com porrada. É com porrada, né? Então aqui nós Absurdo, temos absurdo. sociedade homofóbica. Homofóbico demais até. Quer dizer, não dá, eu não consigo mais dizer. Homofobia eu acho que é o pior crime de todos, é o pior de todos. Eu não consigo mais entender que a gente consegue chegar num 2014 e ter gente homofóbica, que a gente não respeita a pessoa sexual, não respeita a pessoa de vida. Se a gente botasse o Freud aqui, 2 vezes. Né? Se a gente botasse o Freud sentadinho aqui e você perguntasse para ele como é que ele explica a homofobia, você sabe o que ele vai dizer? Primeiro ia dar um tiro. Ele cheirava mais livro do que eu. Ele gerava mais livro, muito livro. Ele ia dizer que quem é homofóbico está se vendo no outro, uma questão mas é verdade. que é reprimida em si. Então ele precisa destruir o outro. Exato. Né? Bom, tem um filme americano que é maravilhoso, eu não vou lembrar o autor, que é Beleza Americana, que discute isso muito bem. Mas vamos voltar ao travestismo. Bom, nenhum de nós, cachaça, nasce homem ou mulher. Não é a genitália que vai definir se você é homem ou se é mulher. Mas o percurso que a gente vai ter na vida quando a gente está vivenciando o tal do complexo de Édipo. Isso é que vai definir a tua sexualidade. Sem dúvida. Entendeu? Bom, e aí há que se falar, eu gosto muito de falar do feminino. Né? Na verdade, ele não está aqui nesse artigo. Esse artigo está discutindo justamente essa coisa binária, ou é homem ou é mulher. Não. Nós temos aí um processo de desenvolvimento que pode determinar várias coisas. Então, o que se espera é que cada um esteja mais ou menos confortável com a genitália que possui. Mas não é isso que acontece de fato. Não é mesmo. Não é. E você tem nessas palestras, nesses encontros, quem que vai? Quem que interessa por esses assuntos hoje em dia? Quem que interessa? Assim, hoje tem uma coisa que eu acho tão louco. Você falou papel várias vezes, eu falei que o Galena Amorim fala que eu sou um homem que cheira livro. Hoje tem uma coisa que as pessoas ficam em casa, elas ficam na internet e da internet no Facebook. Eu não tenho nada disso, não tenho computador, você não tem nada disso. E ela conversa por ali. Então eu vejo essas pessoas não vão em discussão, não conversam. Existe ainda um público que quer conversar? Você acha? Você sente isso? Então... Lá no Tábua, o núcleo Tábua. Quantas pessoas tem no núcleo Tábua? Quantas pessoas... Bom, na revista, fala quem está na revista, vamos ver. Só pra então, na revista estão todos os departamentos representados, cada departamento postou aqui um artigo, e aí eu preciso de ler minha colinha aqui, né? Eu quero saber quem... Deixa eu falar, o editor-geral é o Caio Garrido, que ele é responsável pelo departamento de literatura, lá no núcleo Tábua. O editor-geral, né? O jornalista responsável é a Mara Angelini e a diagramação ficou pela Vanúcia Santos. Tá? Então, na verdade, essa revista não vai tratar só de psicologia. Ela vai tratar, qual que é a proposta do Távola? Humanidades, conhecimento e humanidades. Né? Agora, quando a gente lança um projeto, Cachaça, a gente vem batalhando para atingir um público que não seja psis. Né? Então, o psicólogo, por exemplo, é num bar, é com chopp, a gente quer que as pessoas vão lá. Sabe quando você tem um papo legal no bar? Papo cabeça? Sem falar de novela, de Facebook ou da internet. Passei entendeu? Minha vida neles. A gente está querendo um espaço assim. Eu acho bom.
Eu adoro essas coisas, né? Eu só fico preocupado com isso. Pessoal, vamos reunir, vamos fazer um rolezinho cultural. Eu acho que assim, rolezinho lá no a gente tem que fazer um rolezinho. Templo da Cidadania. A gente tem que fazer um rolezinho também, porque, assim, com os intelectuais. A gente não encontra mais intelectual em lugar nenhum. Então, o Psicolóquio se propõe a ser o chope filosófico de Ribeirão. Eu quero que seja um reduto de intelectuais a fim de pensar, mas eu quero também que a moçada vá lá. Tem um punhado de nome aqui, já lembrei do punhado de nome aqui. Lembrou? Menalton. Menalton Brás. Zé Dantas. Sumiu. Cadê você, Zé Dantas? Então. Rodônio dos Anjos. Rodônio dos Anjos. Nelson Augusto. Tem gente, hein? Tem gente pra caramba. Tilde, tá na minha listinha lá. Tem muita gente. Então, eu tô muito afim de levar alguém. Na verdade, eu tô muito afim de convidar um cara que está fazendo uma pesquisa na USP, que é o José Alexandre Cripa. Ele está pesquisando os efeitos do tetrahidrocannabinol, se não me engano, nos estados de epilepsia. Que é a maconha. Que é a maconha. Então eu queria convidá-lo, eu quero levar gente para falar sobre a legalização da maconha. Quer dizer, são temas que, puxa, mas se eu tivesse... Como é que é? Ele é passivo? O FHC. Fernando Henrique? O princípio ativo do THC e o princípio passivo é o Fernando Henrique. Ontem eu revi aquele filme, é simpático aquele filme. Eu preciso ver porque eu ainda não vi, não deu tempo. Não tem tempo de ver filme. Vamos passar aqui no Cauim, vamos passar no debate. Fê, é o seguinte, eu acho que a gente tem que juntar cada vez mais, eu acho que tem que trazer o Ziquinha aqui, o Ziquinha é parceirão, Luiz Henrique, Mira. E o Luiz Henrique tem essa coisa. E o outro tio do Luiz Henrique, nós estamos relançando um número do Berro, da revista do Berro, antigo, as melhores entrevistas. Uma das melhores entrevistas é do outro tio dele, que é o grande Washington Novaes, um dos maiores ecologistas do Brasil, do mundo. É tio também esse menino tem uma família, um PH aí que não é brincadeira não. Comadre, agora para encerrar, o Bossa nossa, porque é o seguinte... Ele quer falar do Bossa. Lógico, o Bossa é um parceiro, que é nosso parceiro há muitos anos. Você não vai me perguntar por que esse batom tá aqui? Não, eu ia perguntar para finalizar, mas já que você falou, primeiro o Bossa. O Bossa é o seguinte, falar do Bossa. O Bossa é o nosso parceirão mais eterno, o grupo Bossa Nova, mas da turma fundadora ali, tá você e... Ritinha, Rita Inácia. Rita de Paulo Inácio. Nós somos chamadas carinhosamente como jurássicas. Eu sei. Né? Mas isso para mim é um grande elogio. E aí vocês ficaram com essa temporada maravilhosa do Adoniran, nós ganha pouco, mas nós se diverte. Do Adoniran Barbosa. E agora eu tô sabendo que tem coisa nova aí. Nós estamos lapidando, tecendo um novo espetáculo. E ele é tão minucioso, o Cachaça, que ele leva 2 anos para ficar pronto. É minucioso porque, além de tudo, tem o Magno Butch. Que é minucioso ao extremo. Ontem ele mandou o ensaio, ele falou roupa de guerra. Fomos de roupa de guerra. Ele botou a gente para virar do avesso. A gente trabalhou tanto a energia corporal, né, os exercícios, que a gente saiu de lá numa felicidade, depois a gente foi tudo comemorar os meus 50 anos. E eu não fiquei sabendo. E acordei inteira. E ninguém me falou desse jeito. Eu ia pôr uma roupa de guerra. Eu ia pôr minha roupa de guerra. O Magno Butch é um grande parceirão. O Magno é um gênio. Ele olha pra você e ele tira o que você tem de melhor. Não, eu acho uma coisa mais deliciosa do mundo, do caso do Bossa, o Adoniran, por exemplo. As coisas mais bonitas do mundo. Eu conheci o Adoniran. Eu vou citar de novo o Manuel do Henrique, que o irmão do Manuel era dono do Bar Sampa, onde o Adoniran tinha uma casinha lá, e eu conheci o Adoniran lá. Ele tira... Você conheceu o Adoniran Barbosa. Você conheceu pessoalmente? Eu tenho coisas da minha vida que ninguém sabe. Eu conheci o Ernesto. O Ernesto vocês cantaram pra ele. Vocês cantaram. Com ele, nós cantamos. Então... Oi? Já foi exibido pelo Boca Livre. Então, né? Que maravilha. Mas eu morei olha lá. Sertaneja. Olha o barulhão. Sertaneja. Nossa, eu não aguento isso. O problema é o seguinte. Enfim.
já exibimos no Boca Livre, estou lembrando uma outra coisa. Eu conheci o Adoniran, né? E a coisa mais bonita do mundo que eu vejo nos trabalhos do Bossa é o seguinte: vocês pegam, por exemplo, coisas maravilhosas dentro que é uma estação de rádio, todo mundo é ator e atriz ali, porque o Magno é muito bom nisso. Tem umas coisas assim, tem muitas coisas assim, a radionovela que vocês fazem, tem uma receita de torresmo, né? Aquilo pega o público. Eu já vi várias vezes o espetáculo. Isso é Magno Butti, diretor de teatro. Né? Cachaça, tem uma pesquisa, até a meia que a gente usa tem que ser dos anos 50. Deixar o... Como é que chama? O que ele tá falando? Não, vamos chegar lá. Deixar fazer o odônio, deixar o bigode crescer é a coisa mais linda do mundo. Então, e é tão bonitinho, eles ficam com aquele bigodinho, eu acho demais. Depois eles tiram rapidinho. Não, eu acho que... eu dei uma dica pra deixa primeiro a barba, depois você tira, não fica tão ridículo. Agora vamos falar do batom. Por que o batom? Então, aí eu vou falar de 8-pi, o batom, né? Bom, o que é o batom? Bom, nós estamos falando de travestis, nós estamos falando de sexualidade, nós estamos falando que ninguém nasce homem ou mulher. Então, eu vou falar um pouquinho do percurso da mulher, né? O que faz uma mulher se tornar uma mulher? Então, o batom. Uma mulher, uma menininha, uma criancinha, lá com seus 2, 3 aninhos, quando ela se depara, ela tem a primeira visão de um menininho, do pênis do menininho, ela na cabeça dela, ela não pensa que o menininho tem algo a mais. Um batom. Ela é um batom. Ela pensa, está faltando algo em mim. Isso é uma coisa do Freud doido, e eu sou freudiana pra caramba, então devo ser doida também. Lógico. Então, o Freud diz assim, que ela se vê como castrada. Ela cria uma fantasia de que um dia ela teve um pênis. Pênis é diferente de falo, tá? Pênis é o órgão sexual masculino. Falos são todas as representações simbólicas do pênis. Uma das representações simbólicas do pênis é o batom. É o batom. Vamos ver. Você quer algo mais fálico do que o batom? E você já viu como que mulher é doida por batom? Não tinha pensado nisso. Então, bom, como a menina se percebe? Deixa eu continuar, senão vocês vão achar que eu tô doida e vão me internar. Olha lá a ambulância chegando. Como a menina se percebe faltante, como um ser faltante, ela acha que ela foi castrada. Então, nós mulheres estaríamos fadadas a passar a vida toda em busca do pênis perdido. Só que aí vem a Maria Rita Kell, que é uma psicanalista que eu estudo de rabo a cabo, e ela diz que não é tão simplório assim. Né? Se a gente não, dependendo de como a gente percorrer o nosso complexo de Édipo, se a gente ficar presa ao concreto, pênis, a gente não se realiza enquanto mulher. Mas se a gente pode simbolizar, e a gente vai atrás do falos. E o que o falos representa? É o poder, é o dinheiro, todas as coisas que nós podemos ter. E agora, por exemplo, no Brasil, falando em poder, 2 mulheres disputando o poder. Olha lá, já o nosso tempo agora. Mas eu preciso dizer, eu tenho um renascimento do feminismo, que é muito bonito. Eu já fui feminista, hoje não sou mais. Mas eu botei o batom aqui porque esse é um assunto que para mim é muito fantástico. Vamos continuar o programa outro dia. Eu só vou terminar com a frase. O único falo impossível do alcance da mulher é aquele que só tem valor se ela conferir valor a ele. Como é que é? O único falo impossível para a mulher seria o pênis, que ele só tem valor se a mulher conferir valor a ele. Porque os outros falos estão à disposição. Então não se trata de perguntar se o sujeito é homem ou mulher, mas se trata de perguntar, através do manejo que ele faz dessa questão do complexo de Édipo, que homem e que mulher ele se tornou? Porque a mulher é singular e o homem é singular. Eu sou mulher, ela é mulher, mas eu sou uma mulher, ela é outra mulher. E isso foi construído nessa lapidação do complexo de Édipo. Mas isso daria uma outra entrevista. Vamos para outro Cachaça. dia.
Então agora estamos todos... Mostra o beijo, ó. Que dia que é? O beijo do batom, do símbolo fálico. Ó, Tupi, eu tô chegando lá. E, como é que é o negócio? Nós temos agora dia 8. Dia 9 de outubro. Toda segunda, quinta-feira do mês, tem lá o Psicolóquio, o Chopp Filosófico acontecendo lá no espaço do Templo da Cidadania. Tá? Ou a gente cobra um preço simbólico para alguns custinhos. Ó, Boca Livre, ainda tem mais um bloco. Eu estou despedindo aqui da Fê e do Batom. Obrigado, Cachaça, pela oportunidade. Boca Livre volta já. A Boca Livre não livra ninguém.